palavra de Deus que Deus colocou no meu coração hoje tem como tema que está aí, olha só, não deixe que os problemas te parem. A gente percebe que, via de regra, algumas situações elas vêm para tentar nos parar, para tentar impedir de que a gente avance, e é justamente sobre isso que eu quero começar falando com você hoje. Eu estava rabiscando essa palavra, pensando, e me veio na mente quais conselhos eu poderia dar para alguém que está passando por uma luta. Pensa aí, qual seria o conselho que, se alguém chegasse para você falando de alguma luta que ele está passando, alguma guerra, a pessoa está passando por uma situação, quais seriam os conselhos que você daria para essa pessoa? Pensa o que você poderia falar para ela, De repente você vai ver alguém que está com um conflito, uma situação difícil, e o que você poderia dizer para essa pessoa? Eu já tenho 23 anos de ministério. Tem alguém aqui que tem 23 anos? Tem alguém aqui que tem 23 anos? 23 anos? Só? Não, Carla, para lá, Eu estou falando 23 anos. Tem alguém que tem 23 anos de idade aqui? 23 anos? Tem? 20, 21, 18? Tem alguém que tem 18? 20? 21? Está perto, 23 anos. Vocês são muito novinhos, 23 anos de idade de ministério, uma longa jornada, mas eu vou falar uma coisa para vocês: longe de mim falar que sei tudo, ou que talvez possa estar maduro para trazer conselhos para a vida de pessoas, se não for pela palavra de Deus, na luz da palavra de Deus. É muito gostoso quando a gente entende isso, mesmo tendo visto tantas coisas no convívio com pessoas, ajudado muitas pessoas a resolverem conflitos, problemas, dificuldades na vida da igreja, situações que já surgiram, coisas que já foram resolvidas, problemas que vieram. Mesmo assim, eu posso dizer para você, só debaixo da luz de Deus é que a gente realmente precisa trazer os conselhos, porque não é estrutura ou tempo que vai falar se nós estamos realmente vivendo qual que é o plano de Deus. Mas o que eu poderia dizer é que o que eu aprendi nas Escrituras durante todo esse tempo é que me ajudou e tem me ajudado a ajudar outras pessoas. Ou seja, o que eu tenho experimentado, eu tenho ouvido. Então, uma das coisas interessantes é que isso foi gerando na minha vida, e eu creio que tem gerado na vida de muitas pessoas aqui, fundamentos. O que é o que mais importa. Fundamentos é mais do que conhecimento, é prática, porque uma das coisas mais gostosas é a prática, porque tem muita gente que está ensinando de conteúdos que ele ouviu falar, ou talvez até de algo que ele pegou, colou, vamos dizer assim, mas não tem uma vida prática. E o que a Bíblia nos ensina é justamente isso: seja praticante da palavra, não somente ouvinte. Você precisa se tornar alguém praticante. Aí você pode pensar, alguém muito velho, de tantas experiências, talvez te dá um conselho, mas esse conselho precisa passar
pelo aquilo que é a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz aí em Tiago 1, 22 a 25. Vamos ler a palavra e vamos trazer entendimento aqui. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se alguém é ouvinte da palavra, ouve, mas não pratica, olha o que a Bíblia vai dizer aí. Diz assim: assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, vai ter sucesso, vai ser abençoado, vai viver uma vida de bênção. Se você se tornar alguém que não será somente ouvinte da palavra, uma boa palavra, uma palavra muito poderosa, uma palavra que pode talvez mexer com você, não vai ter sentido nenhum se você não sair daqui dizendo assim: eu vou colocar em prática essas verdades que eu estou aprendendo. Por que muitas pessoas, elas até se empolgam com aquilo que nós ensinamos, passamos como informação, trazemos conhecimento, porque existem níveis de terra, a Bíblia fala sobre a terra entre os espinhos, a terra rochosa, entre a beira do caminho, e a terra boa. Quando a semente cai numa boa terra e ela germina, cresce e frutifica, simboliza que alguém ouviu a palavra, praticou e se tornou alguém que vai inclusive passar para a vida de outros, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, quando você vai no espelho e te olha, a palavra ela tem essa finalidade, de te mostrar aquilo que verdadeiramente você é, e aquilo não pode ficar só como uma aparência, tem que criar uma imagem verdadeiramente de transformação e mudança dentro de nós. Então, eu acredito, queridos, que o que eu estou ensinando aqui não é coisas que eu só ouvi falar. O que eu quero passar hoje para você, na verdade, são situações que eu já vi, já vivi, já tenho tido experiência, tenho percebido o quanto é importante, que transforma, que restaura, por causa da palavra. Mas o foco principal dessa palavra aqui é dar a vocês talvez coragem. Sabe o que Deus falou muito forte comigo? Olha, ministra para a vida deles, dando a eles coragem para eles buscarem soluções que vêm de Deus, as soluções que estão na palavra de Deus. Jamais pare diante dos problemas, pelo contrário, você vai para Deus dizendo: Senhor, eu venho diante do Senhor buscando a solução. Eu conversava com alguém diante de um problema que essa pessoa está vivendo, e aquela pessoa falou algo para mim que mexeu muito com o meu coração, porque é um conflito, aparentemente uma coisa muito ruim, mas pela palavra, pelo aquilo que a pessoa declarou, começa a mudar o ambiente espiritual, porque a pessoa disse assim: eu poderia até registrar um boletim de ocorrência, eu poderia fazer isso, fazer aquilo outro, esses são os mecanismos normais nossos de homem,
as decisões humanas, mas eu decidi confiar no meu Senhor, porque só Deus, escuta isso, só Deus, que coisa linda quando a gente entende isso, só Deus pode frear, resolver, porque um boletim de ocorrência talvez não vai impedir da pessoa fazer aquilo que ela quer fazer, mesmo tendo uma medida, né, de protetiva. Concorda comigo? Que quando nós temos Deus na nossa vida, estamos num ambiente de fé, enchendo o nosso, quando eu pego a palavra e digo assim, eu vou confiar naquilo que realmente o Senhor fala, eu estou me tornando uma pessoa praticante. Quantos estão entendendo isso aqui? Que quando nós nos tornamos praticantes, nós agora temos que andar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina a viver. Isso é muito fantástico. Eu já falei aqui de diversas vezes, né, de adversidades que eu já pude viver, na experiência de todo esse tempo, mas eu vou falar uma coisa para vocês: as adversidades que eu possa ter passado, elas só são uma baliza, porque na verdade eu sempre estou olhando para o futuro que está diante de mim, ou seja, tudo o que eu possa ter passado, as experiências, elas só são uma baliza para a minha vida, mas a minha expectativa e o meu futuro precisa estar colocado em Deus. Ele é a minha segurança, Ele é o meu socorro bem presente nas tribulações, na angústia, no momento de luta, no momento de guerra, Ele é o meu Senhor. Eu quero que você entenda isso. Então tudo que porventura vier de luta, a gente precisa ser alguém que realmente se colocou na mão de Deus, para viver o melhor de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho hoje da experiência de um homem que viveu princípios de Deus, e nós vamos tirar algumas lições daquilo que nós vamos ouvir hoje, em cima da palavra, só para te dar um pano de fundo, para você entender o que nós vamos falar aqui hoje, baseado na leitura que nós vamos fazer, e talvez tirar algumas lições para nós hoje. Nós estamos diante de uma situação onde o povo Judá, né, povo de Israel, estava em cativeiro, em Babilônia, e eles estavam retornando para a sua terra, e agora eles decidem no seu coração, de dizerem assim: vamos buscar nos históricos, na vida dos nossos pais espirituais, o que eles fizeram, qual foi as decisões que eles tomaram, o que eles viveram, para que eles tivessem sucesso, para que eles pudessem se tornarem vencedores, porque eles estavam indo de retorno para reconstruir a nação. E essa ideia, ela fala muito da nossa vida. Eu creio que cada um de nós aqui queremos muito isso, tomar decisões que nos faça crescer, avançar, porque quantas e quantas vezes nós nos pegamos como se nós estivéssemos presos em alguma situação, e que o Senhor quer nos deixar livre, e para isso Ele vai nos levar a entender coisas. Então, eles aqui, eles estavam olhando para as suas gerações passadas, para os seus pais espirituais, querendo entender. Então, da mesma maneira, esses textos, eles com certeza servem para nós hoje, para a construção da nossa vida, para que a gente possa entender um caminho que nós queremos andar, e talvez a importância disso no nosso dia a dia, porque eu quero falar de um homem chamado Isaac, um homem que na sua geração
fez toda a diferença, porque ele ouvia Deus, ele andava na direção que Deus dava e compreendeu os passos para viver uma vida de vitória. Aí, vamos lá para a palavra de Gênesis capítulo 26, 12 até o 18, que eu quero ler com você e te extrair talvez algumas lições para a nossa vida hoje, porque tanto serviu para aqueles irmãos ali de Judá, que estavam retornando, saindo de Babilônia, para reconstruir a sua nação, como vai servir também para nós hoje, que estamos querendo viver uma vida melhor, estamos querendo dar passos em direções certas e viver uma vida que vale a pena. A Bíblia então vai dizer aí para nós, em Gênesis 26, 12 até o 18, que semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Qual que é o segredo para você ter sucesso na sua vida? Segundo o que nós estamos aprendendo aqui agora. Muito mais do que semear, é ser abençoado. Porque muitas vezes nós até fazemos aquela regra, né? Eu vou dar e quero ver o fruto, joia. Mas olha só, a Bíblia está dizendo que Isaque naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Qual que é o segredo de ter sucesso na vida, gente, se não é a bênção de Deus sobre a nossa vida? Meu Deus, é importante eu entender, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Daqui a pouco você vai me perguntar: pastor, como é que a gente tem a bênção de Deus na nossa vida? E eu vou te explicar, amém? Mas vamos lá, e diz então a palavra: enriqueceu-se, por causa da bênção de Deus, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha para o seu irmão e diz assim: todas as vezes que eu for abençoado e começar a crescer, vai levantar-se os invejosos, não tem jeito. Quando tu estiver por aí, andando em vitória, né, os invejosos vão aparecer, os críticos, aqueles que não querem ver você bem. Quem aqui já teve inveja de alguém? Eu vou levantar a mão, eu já tive inveja, já que vocês não estão tendo coragem, né? Tem hora, gente, que a gente fica olhando assim: por que será que a grama do irmão está mais verde do que a minha, né? Já viu isso? Por que a gente às vezes vive isso? Por que a gente às vezes tem essa coisinha? Por que será que aquele irmão está se dando bem? Vamos chegar lá, vamos aprender algumas coisas sobre isso. E então ele passou a possuir ovelhas, bois em grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. É assim que
começou as bênçãos, crescimento na vida de Isaac e os conflitos. Agora, vamos extrair algumas lições daqui. Isaac cresceu, prosperou, e tudo isso porque o Senhor o abençoava. Queridos, é muito importante que eu tenha a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, segundo o que está escrito em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgostos. A bênção do Senhor traz isso para a nossa vida. Então, olha a chave que eu quero te dar hoje. Pare de se preocupar com coisas e busque a bênção do Senhor. Sabe por quê que muitas vezes você não alcança coisas que você tanto deseja? Porque você está muito mais interessado naquilo que você quer do que ter Deus como Senhor na tua vida. É sério isso. Porque a bênção do Senhor, gente, ela traz a prosperidade. A Bíblia está dizendo que a bênção de Deus te prospera. Já ouviram as pessoas falarem isso? Eu quero crescer na vida. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu quero crescer na vida, eu quero estudar, eu quero abrir meu negócio, eu quero trabalhar, eu quero ter uma boa profissão, eu quero alcançar sucesso. Maravilha tudo isso. É importante você ter esse sentimento de querer mesmo, de avançar. Mas se você se esquecer da bênção de Deus sobre você, pode ter certeza de uma coisa: por mais que você lute, faça, tente alcançar, você pode até ter muitas coisas na sua vida, mas tem que tomar cuidado, porque existem coisas que vêm para nós, que acaba sendo dores na nossa vida. Já viu aquelas pessoas que até alcançam vitória em muitas coisas, mas junto com isso vem muitas dores. A Bíblia diz sobre isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, em busca de quererem ficar rico, não vão passar sem as dores. É incrível, mas isso é verdade. Mas a Bíblia também ensina que se você quer prosperar, você ande em cima dos princípios, e as bênçãos de Deus virá sobre a sua vida. É importante que eu possa entender isso. Não podemos esquecer que você precisa, eu e você precisamos da bênção de Deus. E aí, como eu falei, como eu posso ter a bênção de Deus na minha vida? Como você poderia ter a bênção de Deus na sua vida? Obedeça a palavra. Acabei de dizer para vocês, obedeça a palavra, e jamais deixe que as coisas ocupem o lugar de Deus na sua vida. Se você estiver fazendo algo que essas coisas estão ocupando mais de Deus na sua vida, o que Deus poderia ser para você, essas coisas, elas poderão estar impedindo você de viver aquilo que o Senhor sonha para você. Vamos ler a palavra de Deus, Deuteronômio 8, 11 e 14, é muito sério. Olha só o que a Bíblia diz: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido,
estiveres fartos, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da servidão. Meu Deus, tomar o cuidado para que depois que você começar a alcançar algumas coisas, o seu coraçãozinho não fique achando que é o seu braço, que é você que tem força, que é você que tudo pode, e por causa disso vir alguma situação muito difícil para a sua vida. Olha que a Bíblia vai ensinar para nós. Quem quer andar debaixo das promessas de Deus, precisa ir para o Salmo primeiro. Salmo 1, Salmo traz lições poderosas para nós. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Tem muita gente boa dando conselho, mas tem que tomar cuidado. Diz mais: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que vai fazer você prosperar e ser bem-sucedido? Meditar na palavra de Deus e gerar vida com Deus. E olha só a sequência: esse homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz, vamos lá comigo, e tudo que ele faz será bem sucedido. Ou seja, o sucesso da sua vida está em viver segundo os planos de Deus, os projetos que Deus tem para você, o relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo isso? Muito sério. Quando estamos debaixo da bênção de Deus, tudo dá certo, gente. Quando tem a bênção de Deus, vai dar certo. Os relacionamentos começam da forma certa. O casamento dá certo, fica ajustado, se estiver debaixo da bênção de Deus. Coisas que tem conflito, tem que ir para Deus. Você precisa ir para Deus. A vida profissional fica gostosa de viver quando você está debaixo dessa bênção de Deus. Fica leve, é tão gostoso, você tem prazer no que você faz. Quando eu já sentei com gente que está dizendo que está insuportável o que ele faz, eu digo: desiste disso. Você está no lugar errado, você está fazendo a coisa errada. Recomeça, vai fazer aquilo que você ama e gosta de fazer para ficar mais leve, porque às vezes a pessoa está fazendo algo que não é aquilo que ela é para fazer. A gente precisa ter uma vida gostosa para viver. As suas finanças vai ajustar, você vai ter prazer em viver, ter alegria. Por quê? Porque você está debaixo de princípios, e se nós estamos debaixo de princípios, nós vamos ser abençoados. Agora, a gente precisa ficar atento a uma coisa, que mesmo debaixo de bênção, pode vir situações difíceis. É o que Isaac viveu, gente. Olha o que Isaac viveu. A Bíblia diz que no 26 a 13 ao 15, diz que enriqueceu-se. Ele ficou rico, prosperou, começou a possuir as coisas, e aí os filisteus ficaram com inveja. Sabia que tem os filisteus aí que estão às vezes
se levantando, né? Ficou com inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços. Ou seja, quiseram parar com aquilo, dizendo assim: olha, ele está prosperando, nós vamos fechar essa tampa aí. Problemas externos começam a chegar. Deixa eu te falar uma coisa para você: quando você começar a crescer, vai surgir problemas externos. Tem gente que parece que está vivendo um mundo de ilusão, né? À medida que ele vai crescer, ele acha que os problemas eles têm que desaparecer. Pelo contrário, eles vão vir mais. Viu, Juliana? Teu escritório vai bum, 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 crescer, vai alcançar. E o que vai acontecer? Vai vir muitos problemas para solucionar. Mas você tem essa unção de solucionadora de problema. Está vendo? Nós temos que entender qual é o nosso chamado. Então o crescimento, ele vai trazer adversidades. O nosso crescimento, as coisas externas vão começar a vir. E vem adversidades, como veio aí na vida do Isaac. Deus abençoou, ele estava debaixo das promessas de Deus, as coisas começaram a acontecer, e de repente surgiram problemas. Veio inveja, provocações, ou seja, sabotagem, né? Foram lá entulhar os poços, alguém fazendo coisas por trás para tentar impedir o teu crescimento. Não estão entendendo isso? Lutas, porém, olha só, o posicionamento faz toda a diferença. Veio fofoca, alguém chegou lá no rei, né? Dizendo: olha, o Isaac está crescendo aí, daqui uns dias já era, ele vai passar por cima da gente. E aí o rei tomou uma decisão: olha, Isaac, não dá para a gente conviver aqui, você pode pegar as suas coisas e ir embora, pode ir para outro lugar, porque aqui não dá para você ficar. Agora, todo crescimento, queridos, entenda isso, pode levantar adversários, pode levantar situações. Agora, olha isso aqui, olha isso, Isaac sofreu tudo isso, mas ele não desistiu. Essa é a palavra de hoje. Diante dos problemas, não pare, não desista, foque, continue entendendo qual é o plano de Deus para a sua vida. Vai ter adversidade, vai ter problema, vai, continua. E isso é em tudo na vida. Pensa que quando a gente está crescendo como igreja, esses dias eu falei para a minha liderança, nós vamos crescendo como igreja, vai ter problema, vai começar a pipocar problema. Quanto maior a igreja, mais problema tem, gente. E vão vir os problemas. Agora, só tem uma coisa: nós precisamos ficar peritos em solucionar problema. Temos que aprender muito com Deus. Eu quero uma igreja que não tem problema. A Deus, por favor, procure, talvez você vá achar em algum lugar. Essa igreja, eu estou à procura dela, não consegui achar ainda. Então, aqui que está o negócio, sabe? Esse é o tema de hoje. Esse é o tema. Não deixe que os problemas te parem. Isaac não parou diante dessas situações. Ao deixar de fazer, escute isso, as situações vieram, mas ele não deixou de fazer o que ele precisava fazer. É isso que você precisa entender. As críticas vão vir, as lutas vão vir, tudo para tentar dizer que não vai dar certo, mas aí é onde você tem que se posicionar. Então vamos ver o que Isaac fez. Gênesis 26, 17 a 20, a continuidade do texto. Olha o que Isaac vem então fazer. Diz assim: então Isaac saiu dali
e acampou-se no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado. E depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Sabe de uma coisa? Os filisteus, eles perceberam que havia prosperidade na vida de Isaque, só que eles esqueceram de uma coisa, que a bênção do Senhor era em Isaque e não no poço. Se a bênção está em você, querido, deixa eu falar uma coisa para você: você pode ir para qualquer lugar. Se a bênção está contigo, ela vai te acompanhar. Você pode ir para qualquer lugar. Ei, não, eu estou muito preocupado, eu não vou. Não, se for preciso sair, saia. Se você tem a bênção de Deus, se você ouviu a voz de Deus, você precisa tomar decisões. Já viram aqueles irmãos que você percebe que ele é abençoado? Você percebe, eu não sei, tem uns irmãos que são muito abençoados, tudo que eles fazem dá certo, eles começam a crescer. Sabe que às vezes os invejosos, eles ficam, é assim que funciona o invejoso: esse cara deve estar roubando, esse cara deve estar fazendo isso, esse cara deve estar, e começa a botar. Seja humilde, para às vezes você ir lá diante desse irmão e dizer assim: rapaz, me ensina algumas coisas, quais são os princípios que você está vivendo, de prosperidade. Se for coisa errada, gente, saia fora. Mas se você perceber que essa pessoa tem bênção sobre a vida dele, que esse irmão tem algo marcante sobre ele, se eu percebo que alguém é abençoado, sabe qual que é o meu passo? É colar nessa pessoa. Pode ser que alguma coisa que estiver caindo sobre ele respingue em mim. Pode ser que alguma coisa está ali, vai cair em cima de mim, porque eu vi que essa pessoa tem bênção. Tem irmãos aqui que eu vejo que a bênção está sobre eles, e eu fico de olho. Meu Deus, quais são os princípios, quais são os valores que essa pessoa está vivendo? É assim que funciona. Fica perto, seja humilde, aprenda com ele, pergunte o que está acontecendo. Eu não sei porque que a célula de fulano está. Vai aprender com ele. Mas vamos pensar sobre a nossa vida. O trabalho do inimigo, queridos, é sempre tentar entulhar a nossa vida. O diabo, ele vai fazer de tudo, mas saiba, a bênção de Deus está em você. E se a bênção de Deus está em você, você vai poder todas as coisas. Olha que a Bíblia fala em Gênesis 21 a 22, 26, 21 a 22. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Não para. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço. Tem alguém aqui que tem a unção de cavador de poço? O cara entulha o teu poço e tu vai para ali e bota a mão e o trem. Aí o cara diz: é possível? O que está acontecendo com essa pessoa? Aonde ele chega, ele bota a mão e a coisa acontece. A Bíblia diz então que eles resolvem cavar outro poço, e como por esse não contenderam, porque
Chamou-lhe então agora de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Diga comigo assim: eu quero o meu Reobote, meu lugar de descanso, meu lugar de paz, meu lugar de prosperidade. Sabe onde é que é esse lugar? Debaixo da bênção de Deus. Não tem outro lugar. Esse é o lugar de paz. E para fechar, para você entender, para você não deixar que os problemas te parem, escute isso. Provérbios 4, 23. É muito importante que você viva essa promessa. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Sabe o que a palavra está dizendo aqui para nós? Olha, como prioridade máxima na sua vida, guarda esse lugar onde você precisa tomar as decisões. Guarda o teu coração. Isso precisa ficar muito forte dentro de você. Mantenha seu coração puro, como uma criança, sabe? Eu fico imaginando Isaac cavando o poço, os caras lá entulhando o poço do Isaac. Você não vai ver Isaac contendendo com eles, brigando. Não. Para lá, entulharam. Amém. Deixa eu ir para outro lugar. Vamos ver aqui, vamos cavar um poço aqui para ver. Deu água. Vai para outro lugar, cava, dá água. Muita gente às vezes quer gerar conflitos na nossa vida. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho visto pessoas que às vezes se magoam, se entristece. Imagina alguém muito expansivo, cheio de vontade, alegre, aí recebe uma crítica, aí essa pessoa fica magoada, e aí começa a se entristecer. Os pensamentos dela é só em torno disso. Muda o seu comportamento, começa a ficar triste. Ei, não deixe que as críticas venham e paralise você. Não deixe que os problemas venham e paralise você. Vão vir críticas, vão vir problemas na nossa vida, vão vir guerras. Sabe o que Deus está falando aqui? Uma das coisas que você precisa ser é alguém puro, ter o teu coração muito puro. Às vezes eu fico pensando assim, de tantos conflitos que vêm, as dificuldades que surgem, eu preciso ter um coração muito como o coração de uma criança, que consegue perdoar rápido aquela pessoa que talvez te fez um mal, falou uma coisa, trouxe uma palavra destruidora. Tem gente que é assim, são os filisteus, são os invejosos. Eles não conseguem viver aquilo que você vive, e eles vão querer te destruir, mas você não pode parar por causa disso. E eu queria, talvez hoje, dizer a você, sabe, faça uma oração simples, talvez hoje, pedindo a Deus: Senhor, limpa meu coração, talvez de toda essa sujeira, de todas essas lutas que vem tentando impedir a nossa vida, que vem tentando entulhar, o nosso coração, a nossa vida. Não deixa que as coisas cheguem em você, não fique tentando ouvir. Eu vou falar uma coisa para você, eu aprendi alguns segredos para
guardar o meu coração, me tornar alguém mais puro. Quando existe um conflito, uma situação, eu desligo aquilo da minha vida e acabou. Acabou. Para mim, passado. Virou as costas e vou viver a minha vida. É assim que a gente tem que viver. Porque se tu ficar puxando corda, é por causa disso, é por causa daquilo, você vai se magoar, vai viver uma vida entristecida. Jesus não construiu a gente para isso. Esqueça do passado. Se alguém te feriu, porque em 1929, alguém falou isso, alguém falou e me machucou e deu uma palavra. Ei, esqueça o passado. Muita gente vivendo de passado. Esqueça. Tome uma decisão de olhar para aquilo que Deus tem para você. Jogue tudo que é lixo para fora. Seja como criança. Já viu uma criança quando elas estão em relacionamento? Elas se batem ali, um chora, o outro fala com o outro, morde. Depois acaba. Nós temos que ter essa simplicidade como criança. Deixa o entulho para lá. Decida viver uma vida diferente. Alguém te magoou, jogaram um peso contra você, em cima de você, não aceite. Lançaram palavra de maldição. Ei, eu vou falar uma coisa para você, vou te dar uma dica. Perdoe. Pastor, eu vou perdoar e vou conviver com essa pessoa. Ei, não, eu não estou falando que você tem que conviver com alguém que você já perdoou. Estou falando para você perdoar, para você ficar livre. Tem pessoas que eu já perdoei na minha vida que eu não convivo com eles, acabou, é a vida que segue. Quantos estão entendendo isso? Eu não sou obrigado a conviver com gente que me feriu. Não sou obrigado. Pastor, o senhor tinha que... Ei, não é assim que funciona. Nós precisamos entender isso. Quantos estão comigo? Então, para que você viva uma vida boa, saudável, talvez você possa ter até ficado com raiva de alguém. Quem é que já ficou com raiva de alguém aqui? Se chateou, quis chutar o balde, quis bater, quis dizer para a pessoa que ele não prestava, que e tal. A Bíblia diz assim: irai-vos, você pode se irar, mas olha, por favor, não peques. Irai-vos, mas não pequeis. E não deixa essa ira e para o outro dia. Guarda logo o teu coração, vai diante de Deus. Eu não sei, eu queria chamar você para colocar tudo fora hoje.